Hoje nós vamos fazer um resumo sobre o pão diário que o profeta do Senhor pregou no dia 10/6, colocando alguns pontos principais sobre a preparação para a vinda do Senhor. E este pão diário, o profeta do Senhor, ele deu o nome de os que vão falhar em entrar, Deus vai deixar para trás. Amém? Então, amados, é muito sério, né? Nós não podemos falhar, porque é uma única oportunidade que nós temos e estamos tendo essa oportunidade de nos preparar. Amém? Então, esse sermão, o profeta do Senhor, ele aborda a entrada no reino eterno de Deus, enfatizando as razões pelas quais muitos cristãos não conseguirão entrar, servindo como uma advertência séria para a atual geração. O objetivo é despertar os fiéis para tratarem a sua salvação com gravidade. Purifiquem-se e evangelizem os não salvos, sabendo que há risco real em perder a eternidade. Amém? Então, amados, nós precisamos estar em alerta, né? Porque o profeta do Senhor, ele teve uma visão, amados, e essa visão o Senhor mostrou para ele que muitos que estavam ali professando a sua fé em Cristo Jesus, muitos que estavam ali dizendo que estavam vivendo em santidade e arrependimento, no dia do arrebatamento acabou ficando. Por algum motivo, por algum pecado, por alguma falha. Então essas pessoas acabaram ficando. Então ele traz para nós uma advertência que nós temos que tratar a nossa salvação como algo importantíssimo, que de fato é importante na nossa vida, e também que nós tenhamos que ter uma consciência que enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós corremos sim o risco de perder a eternidade, porque somos seres humanos, né? Somos emotivos, somos orgulhosos, temos muitas falhas e muitas vezes há muitas situações para nos provocar a ira, provocar o nosso orgulho, muitas seduções desse mundo. E se nós não vigiarmos naquele grande dia, por causa de pouca coisa, podemos perder a salvação. Amém? Então o profeta do Senhor fala sobre a visão do arrebatamento e a igreja não preparada, né? O profeta do Senhor relata uma visão em que Deus mostra a igreja despreparada para o arrebatamento, com cristãos deixados para trás, sofrendo angústia, ranger de dente, sem chance de redenção após o evento. Então, o profeta do Senhor teve uma visão muito clara mesmo da igreja atual, e muitos cristãos que estavam proferindo que eram realmente verdadeiros, mas naquele grande dia acabou ficando, amados, por causa de alguma coisa. Então, o profeta do Senhor, ele nos alerta para que nós não podemos falhar, porque quando o arrebatamento acontecer, amados, não haverá uma segunda chance, não haverá um segundo arrebatamento, né? Hoje você vê que a igreja moderna fica pedindo que um novo Calvário, fica pedindo que Jesus volta para a cruz de novo, mas ele não vai voltar, porque ele já passou pela cruz uma única vez e ele cumpriu a sua missão. E ele deixou a graça soberana de Deus para que nós, através da graça, que é o favor de Deus, sem nós merecermos, nos preparemos para o grande dia do Senhor. Ele deixou a Bíblia, mandou o mensageiro, o profeta do Senhor. Nós temos tido, né, o melhor de tudo da palavra de Deus, o melhor ensino, a melhor orientação, a melhor pregação. Então, amados, nós já passamos daquela fase da teologia da prosperidade, agora nós já estamos no evangelho eterno, né? Nós já estamos avançados, nós já estamos no momento decisivo e nós sabemos disso. Então, quando nós olhamos para as guerras, que o profeta Senhor já tinha profetizado que haveria a guerra, né, entre o Irã e Israel, muitos não acreditaram. Quando o profeta Senhor
diz que ele teve lá a revelação de Deus que Israel atacaria as usinas nucleares do Irã, né? Muitos não acreditaram, mas vocês e eu também estamos vendo isso diante dos nossos olhos, né? E você vê que há tanta coisa acontecendo, amados, né? Que nós só entendemos que verdadeiramente o Senhor está voltando e nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a perder o arrebatamento. Amém? Então o profeta do Senhor viu muitos cristãos, né? Porque aquele que não é cristão, né, mas não vão subir mesmo, não é verdade? Então, os que o profeta do Senhor viu ficando não eram os ímpios, mas sim cristãos, né? Que foram deixados para trás. E eles, quando eles acordaram para a realidade, amados, eles já estavam em angústia e ranger de dente, porque aí eles entenderam a gravidade que era, mas já é tarde demais. Como o professor diz, no inferno todos creem em Jesus. Por quê? Por causa do fogo, por causa do tormento. Então eles creem e pedem que Jesus vai lá ajudar eles, salvar eles. Mas a chance já foi. Então, no dia do arrebatamento vai ser a mesma coisa. Depois que o arrebatamento aconteceu, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ranger os dentes, não adianta arrancar os cabelos, amém? Porque não haverá um segundo arrebatamento, então haverá somente um. Assim como o Senhor passou pela cruz uma única vez, amém? Então, mas ele citou algumas razões para a exclusão do reino de Deus, razão pelo qual muitos cristãos não vão entrar no reino de Deus. Então ele citou Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, né, que fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que obedece à vontade de Deus. Então, amados, falar que é cristão, falar Senhor, Senhor, falar que ama Jesus, qualquer um pode falar, não é verdade? Agora, o que vai definir? Vai definir é se você ama Jesus, então você obedece a palavra dele. Se você ama Jesus, então você nasce de novo adequadamente. Não tem como você dizer que ama Jesus e ainda ter hábitos mundanos. Se você ainda não nasceu de novo, tem frutos de pessoas ímpias no seu coração, no meu coração. Se nós estivermos dessa forma, nós não nascemos de novo. Então nós temos que nascer de novo, amados. Pedir ajuda do Espírito Santo para nascer de novo. Porque aqui em Mateus 7, no 21 e 23, fala. O Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus falando, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que obedecem à vontade de Deus. Muitos, apesar de profetizarem ou realizarem milagre em nome de Jesus, serão rejeitados por praticar a iniquidade, por praticar o pecado. Amém? Então, amados, não adianta nós somente afirmar eu sou cristão, bater no peito que é cristão, mas na verdade não somos nascidos de novo. Não obedecemos a palavra de Deus integralmente. Tem coisa que nós não aceitamos. Nós darmos maior vazão ao nosso orgulho, dar vazão à nossa velha criatura, deixar a nossa velha criatura nos dominar. Então, amados, nós já estamos num tempo avançado no qual o Espírito Santo tem que habitar e comandar a nossa vida, e não nós comandarmos a nossa vida. Ah, eu não concordo com isso, eu não acho que não é assim. Não, amados, essa fase da nossa vida já passou. Então, nós estamos numa fase onde nós temos que pedir que o Senhor nos dirija. Amém? Em Mateus 25, no versículo 46, os justos entrarão na vida eterna, enquanto os injustos enfrentarão o castigo. Então a palavra aqui em Mateus 25 mais uma vez fala que os justos, aqueles que obedecem, aqueles que nasceram de novo, vão entrar para a vida eterna. Mas os injustos, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que ainda usar de injustiça no seu viver, no seu proceder, vão enfrentar o castigo eterno. Amém? Então, amados, nós temos que fazer uma avaliação, assim como a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, examine-se o homem, examine-se a mulher a si mesmo. E você mesmo precisa julgar você, eu mesmo preciso julgar a nós mesmos se nós estamos realmente de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque se nós não estivermos, o arrebatamento ainda não aconteceu. Nós podemos dobrar nossos joelhos, pedir perdão para o Senhor, pedir uma restauração.
e recomeçar a nascer de novo. Amém? Porque ainda nós temos essa oportunidade. O arrebatamento ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Então, o momento de nós consertarmos a nossa vida, preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, é agora. Amém? Tiago 2, 25, 26 fala: a fé sem obra é morta, como no exemplo de Raabe, que foi justificada por suas ações. A salvação pela graça deve produzir obras santas. Amém? Então, amados, não tem como uma pessoa afirmar que ela tem fé se ela não tem obras, se ela não tem testemunho, assim como está lá em Isaías, a fé e o testemunho. Se as duas coisas não fazem parte de nós, não há luz em nós. Não adianta falar que tem fé e não ter testemunho. Não adianta nós falar que nasceu de novo, mas se o nosso testemunho é contra nós mesmos. Se os nossos frutos não são santos, não são justos. Então, nós só entendemos que nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus nós não podemos enganar. E também não podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor, que vê as nossas falhas, sabe se nós somos convertidos ou não. Não é verdade? A minha família sabe se eu sou convertido ou não, sua família sabe, sua esposa, seus filhos. Por quê? Por causa do seu testemunho. Você tem dado um bom testemunho? O seu marido, a sua esposa, o seu filho, as pessoas que convivem com você, ela tem falado realmente essa pessoa é nascida de novo? Ou ainda continua alguns hábitos da velha criatura que precisa mudar, hábitos mundanos ainda que faz parte da nossa vida? Então, o Senhor está nos alertando, amados, porque ainda há tempo de nós nos consertarmos, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Amém? Então, o momento é agora, porque depois poderá ser tarde demais. Agora é o momento de nós tirarmos de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, o nosso orgulho, o nosso eu, para nascer de novo adequadamente. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 3 e Apocalipse 20, 11 e 15, fala sobre o julgamento que será baseado nas obras, reforçando que a salvação exige transformação interior e obediência. Amém? Então, mas a obediência, ele é algo fundamental. Por quê? Porque a obediência, amados, ela não pode ser forçada, não pode ser fingida, mas a obediência tem que ser voluntária, tem que brotar de dentro do nosso coração. Amém? Porque se for fingido, você pode segurar por um tempo, mas uma hora a máscara cai. Uma hora você vai explodir. É como um vulcão, né? O vulcão começa a fumegar, sabe? Aquela pessoa que começa a fumegar, fumegar, aquela pressão, aquela coisa, ela tá segurando, ela quer explodir. Chega uma hora, se ela não é nascida de novo, ela explode. Ela gospe larva para tudo quanto é lado. Amém? Então é assim, amados. Nós precisamos verdadeiramente entender que é para o meu bem, é para o seu bem. Nós temos uma única alma e nós temos uma única oportunidade, que é o arrebatamento da igreja. Se nós perder, amados, aí já era. Amém? Então, o profeta do Senhor também faz uma advertência contra a falsa segurança. Por quê? Muitas pessoas acham que, eu aceitei Jesus, agora eu estou uma vez salvo e para sempre salvo. Eu estou no ministério santo do Senhor, então agora eu estou salvo. Agora eu não tenho mais como cair. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado no poderoso nome de Jesus. Amém? Shalom. Podia fechar o microfone para mim, por favor? É o irmão Miguel que entrou? Fecha o microfone para mim, irmão Miguel, fazendo favor. Aleluia. Seja bem-vindo no poderoso nome de Jesus, amém? Então, amados, nós precisamos, entender que não podemos ter uma falsa segurança, de achar que estamos salvos.
sendo que, na verdade, a salvação ela é conquistada a cada dia. Então, cada dia, mas que nós vivemos, que nós acordamos, é uma vigilância. Temos que vigiar e saber, mas que vai acontecer imprevistos e nós temos que estar preparados. Nós não podemos controlar as pessoas que estão do nosso lado, não é verdade? E também não podemos mudar as pessoas que estão do nosso lado. Mas nós podemos controlar nós mesmos e podemos mudar a nós mesmos. Amém? Não adianta nós querer mudar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Não adianta, mas nós temos que apenas orar por eles. Agora, você pode mudar. Eu posso mudar. E para isso tem que haver o quê? O querer. Eu quero mudar. A partir do momento que você diz, eu quero mudar e pede ajuda do Senhor, você muda. Agora, quando a pessoa não quer mudar, aí, amados, a coisa fica difícil. Por quê? Porque Deus não quer que nós façamos nada forçado e nada fingido. O Senhor quer que nós nos convertamos verdadeiramente e voluntariamente. A obediência tem que ser voluntária. Amém? Há uma doutrina enganosa que a salvação é garantida apenas por aceitar a Cristo, ignorando a necessidade de santidade e obediência contínuas. O profeta do Senhor alerta contra a ideia de que se pode ter o mundo e o céu, uma mentira propagada por Satanás desde Gênesis. Então você vê que há pessoas que ela acha que ela pode ser como Balaão. Uma hora joga água doce, uma hora água salgada. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está bem. Amém? Assim era Balaão. Uma hora estava glorificando a Deus, outra hora estava amaldiçoando o povo de Israel. E nós não podemos ser isso, porque se nós observarmos a palavra do Senhor, há uma dura punição para aqueles que vivem como Balaão. Inclusive, ele é citado em Apocalipse. Por quê? Porque representa o cristão que ele quer o mundo e quer o céu. Ele acha que ele pode conciliar as coisas mundanas e as coisas santas. Ou seja, é um cristão de duas faces, de duas caras. Ou se você olhando assim, parece ser convertido. Mas ao mesmo tempo que ele está dando fruto de santidade, já inverte, já está dando frutos de uma pessoa não convertida, de uma pessoa não nascida de novo. Então, quer dizer, é uma pessoa que a palavra de Deus diz o que não é quente e também não é frio, é morno. E o Senhor, ele vomita essas pessoas da sua boca. Amém? Porque você pode ver, você consegue tomar água quente, consegue tomar água fria. Mas se você for tentar tomar uma água morna, você entra em vômito. É ou não é verdade? Faz o teste para você ver. Tenta tomar uma água morna para você ver. Imediatamente o seu organismo vai rejeitar. Então Deus não quer que nós sejamos mornos. Não é nem quente e nem frio. Está em cima do muro. Não, Deus quer que nós tomemos uma decisão. Porque ninguém é obrigado a servir a Deus, amém, amados? Mas Deus também não é obrigado a levar para o céu aqueles que não têm um compromisso sério com Ele. Por quê? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseguidos. Nós temos que ser afligidos por fazer a vontade de Deus. Agora, se nós levamos uma vida de qualquer jeito, fazendo a vontade do mundo e fazendo a vontade de Deus, pensando que está fazendo a vontade de Deus que não está, então não há perseguição, porque nós agradamos os dois lados. Mas na verdade não agrada. Porque Deus, ele diz, é se sim ou não. Amém? Então é uma séria advertência para nós, amados, que nós precisamos realmente mudar para o nosso bem, para não perder o arrebatamento. Porque a eternidade depende disso. Depende da nossa obediência, depende de nós fazer uma análise da nossa vida todos os dias, amado. Enquanto nós vivemos nessa terra, enquanto o arrebatamento não acontece, nós estamos correndo risco. Correndo risco de ficar, correndo risco de perder a eternidade. Amém? Então, o profeta do Senhor também falou sobre o plano de Deus. Em Gênesis 1, 2, Deus cria tudo perfeito, estabelece um plano para a humanidade com a lei da graça, exigindo obediência voluntária. Então você vê que quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden e a mulher, o Senhor
deu as instruções: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente vocês morrerão e não viverão. Ele deu a advertência e deixou a responsabilidade na mão do homem. Hoje é a mesma coisa, amados. Hoje nós voltamos ao paraíso. Nós podemos escolher a Jesus Cristo, que é a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás, é o mundo. Então hoje, eu e você podemos escolher. Então, vamos escolher a Cristo. Amém? Porque nós sabemos que se escolher o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás, nós não vamos herdar o reino dos céus. Então nós precisamos disso. Amém? Em Gênesis 3:11, Satanás resiste ao plano divino, levando o homem à queda. Mas Deus promete redenção, como está em Gênesis 3:15. Então, você vê que sempre vai haver a influência da serpente para tentar nos desviar do caminho do Senhor. Então, quando você ouve falar que tem que ser santo, tem que se arrepender, a serpente vai falar: não, não é bem assim. Você não pode também se arrepender de tudo, não. Tem coisas que você não pode se arrepender. Não, santidade não é desse jeito, não. Pode ser tão santo assim também, não. Quer dizer, sempre levando nós a desobedecer a Deus. Porque já que o diabo não pode herdar mais o reino de Deus, ele quer também fazer nós perder. Amém? Então nós temos que estar ciente disso e dizer não para o diabo, dizer não para o pecado, dizer não para o nosso eu, dizer não para as nossas vontades, dizer não para o nosso velho homem, para a nossa velha mulher. Quando querer sobressair sobre a vontade de Deus, nós temos que dizer não. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Na minha vida é só Jesus. Amém? Em Gênesis 12, a Apocalipse, a redenção é cumprida na cruz de Cristo, culminando na restauração eterna, como está em Apocalipse 21:22. Então você vê que mesmo o homem caindo, desobedecendo a Deus, ele teve, né, o amor de criar um plano de redenção para nós, enviando Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou pelo madeiro, morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos, amados, sofrer. E hoje ele está prestes a voltar para nos levar para o glorioso reino de Deus. Amém? Então, amados, a única coisa que nós temos que fazer hoje, amados, é nos entregar 100% ao Senhor Jesus. É verdadeiramente renunciar à nossa vontade, renunciar aos nossos velhos hábitos, é renunciar à nossa carne, amém? O nosso eu, e obedecer a Deus. Ainda, amados, que obedecendo a Deus, nós venhamos a ser contrários à nossa própria vontade carnal, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque o que vai decidir onde eu e você vai passar a sua eternidade é os nossos procedimentos com relação à palavra de Deus. Se nós nascemos de novo, então nós temos que dar frutos de um novo homem, de uma nova mulher. Porque se nós retroceder à apostasia, se nós retrocedermos aos nossos velhos hábitos, ao nosso velho eu, à nossa velha criatura, então é o sinal evidente que nós não nascemos de novo. Então nós precisamos nascer. Se você estiver fraco, peça força ao Senhor. Se eu estiver fraco, eu vou pedir força ao Senhor. Amém? Mas não tem o porquê, amados. Não tem desculpa para nós de empurrar com a barriga naquele grande dia, perder a salvação eterna. Amém? Então, amados, temos que pegar o nosso orgulho e jogar na lata de lixo. Pegar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos velhos hábitos, jogar na lata de lixo. Amém? E falar: Senhor, eu quero um novo coração, eu quero uma nova mente, eu quero que o Senhor tire de mim esse coração duro, esse coração insensível, e quero que o Senhor coloque em mim um novo coração, um coração sensível à sua palavra, uma mansidão como Moisés tinha. A palavra de Deus diz que Moisés, ele era o homem mais manso daquela época, um homem tranquilo, um homem de Deus, amados. Eles traziam problemas para ele, vinha um povo rebelde,
cheio de problemas, e ele sempre estava com a paciência, com a mansidão. Então nós temos que pedir isso para nós, para quando surgir problemas, como na família, no trabalho, nós não venhamos, amados, a perder a paciência, perder a espiritualidade, dar vazão para a carne, mas o nosso novo homem em Cristo Jesus tem que reinar. Amém? Um novo homem em Cristo Jesus, a nova mulher em Cristo Jesus, tem que reinar no nosso coração. Amém? Então, o profeta do Senhor faz um chamado à ação, né? Os cristãos devem se purificar as suas vidas, corrigir o seu caminho, redirecionar a sua salvação. Então, hoje, amados, nós estamos tendo essa oportunidade de corrigir, de se arrepender, de jogar tudo aquilo que não faz parte de uma vida cristã fora e começar verdadeiramente de novo, nascer novamente, adequadamente. Amém? Então, o Senhor está dando a oportunidade de nos purificar as nossas vidas, né? Pedir o sangue de Jesus para ficarmos puros, ficar brancos como a neve, corrigir o nosso caminho, redirecionar a nossa salvação para o céu, evitando as armadilhas de Satanás. Amém? Não ouvindo a voz da serpente, né? A urgência também, amados, em evangelizar. Amém? Evangelizar aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho. E também há uma urgência, quem ainda não é batizado adequadamente, amém? Quem não foi batizado de acordo com a palavra de Deus, há a necessidade de se batizar, amém? Para que o nosso velho homem, a nossa velha mulher, venha morrer e venha ressuscitar Cristo dentro de nós, amém? Preparando outros para a vinda do Senhor. Então, ajudando sua família, ajudando seus filhos, ajudando seu familiar. Amém? Para que juntos possamos entrar no reino de Deus, amados. Né? Para que toda a nossa família seja salva. Para que não fique nenhum para trás. Para que naquele dia seja um dia, amados, de alegria para todos nós. Porque não podemos ser egoístas, queremos entrar no reino de Deus somente nós, mas nós precisamos também ajudar os nossos familiares, ter paciência com eles, amém? Às vezes temos parentes que é mais difícil, que é mais insensível à palavra de Deus, temos que ter paciência, amor, para falar com eles de uma forma dócil, de uma forma mansa, para que eles não venham se aborrecer com a gente, para que eles venham ouvir a palavra de Deus. E para isso, amados, o principal é o nosso testemunho. Amém? Porque se nós formos evangelizar uma pessoa, mas nós damos mau testemunho, a pessoa vai usar o nosso mau testemunho contra nós. E vai falar, para mim ser igual a você, prefiro continuar do jeito que eu estou. Então, o nosso testemunho, a nossa obediência a Deus é fundamental na hora de evangelizar. Amém? Se nós não tivermos testemunho, não tivermos frutos santos, não tiver a nossa velha criatura mortificada, não temos como ganhar almas. Na verdade, não ganhamos nem a nossa, né? Então, em primeiro lugar, amados, temos que ganhar nossa alma e depois ajudar os demais. Amém? Então, amados, finalizando a mensagem do profeta do Senhor, que é a mensagem central, ele diz assim, deixou esse esclarecimento para nós. A salvação não é garantida automaticamente. Exige obediência, santidade e obras que refletem uma fé viva. O perigo de ser deixado para trás no arrebatamento é real e Satanás trabalha para enganar até os cristãos. A igreja deve se preparar com seriedade, vivendo em justiça, para entrar no glorioso reino de Deus. Amém, amados? Então, amados, não podemos perder essa oportunidade de nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Amém? Então, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor, nós precisamos, porque é assim, amados,
você vê que a palavra de Deus ela fala: examine-se cada um a si mesmo. Não é eu que vou te examinar e não é você que vai me examinar, mas você sabe do que você tem vivido, você sabe aonde você tem falhado e você sabe o que você precisa mudar. Amém? Então, amados, vamos aproveitar essa oportunidade gloriosa que o Senhor está nos dando. Você vê as profecias se cumprindo nos nossos olhos. A Bíblia fala sobre o rumor de guerra, nação contra nação, né? Está tudo aí no noticiário diante dos nossos olhos. E isso nos alerta para a vinda do Senhor. Amém? Então você vê que o arrebatamento está muito mais perto do que nós pensamos, amados. Às vezes não temos noção da iminência, às vezes o professor fala sobre a iminência, mas a pessoa ela não tem uma real noção dessa iminência, porque se tivesse, ela nasceria de novo adequadamente e ela tomaria mais cuidado. Amém, amados? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos entender que há um perigo de perder o arrebatamento se nós não vigiarmos, se nós não obedecermos, se nós não nascermos de novo adequadamente. Amém? E a graça que está diante de mim e diante de você você pode mudar sua vida agora. Amém? A oportunidade está diante de cada um de nós. Porque naquele grande dia não haverá desculpas, porque a chance foi dada e não foi uma vez, várias vezes para cada um de nós. Amém? Então, amados, vamos abraçar essa oportunidade, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos viver em santidade, em arrependimento, vamos vigiar, vamos procurar mudar, vamos procurar a santidade cada dia mais, cada dia vamos nos esforçar para ser cada dia mais santos, cada dia mais cristãos verdadeiros e venhamos agradar o Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade dos amados, agradeço a presença de cada um no poderoso nome de Jesus. Amém?